Primeiramente, dizer boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Te agradecer, Roselma, por ter aceito o convite, né? A gente sabe da sua agenda, de toda a correria que você está vivendo, mesmo com a suspensão das aulas na UFCAT. Isso não diminuiu, né, a quantidade dos seus compromissos. Eu gostaria só de fazer uma contextualização bem rápida para as pessoas que estão nos assistindo aqui agora, de que essa atividade é uma atividade do projeto Sarau Conexão. O isolamento é físico e não social. Esse projeto acontece todas as segundas-feiras, às 19h30, e tem um segundo projeto denominado Formação Inicial e Continuada de Professores e os Desafios da Educação à Distância. Esses encontros ocorrem às terças-feiras, às 15 horas da tarde, e esses dois projetos, eles são frutos de uma iniciativa de um grupo de professores da Unidade Acadêmica de Educação, da UFCAT, que com o começo da suspensão de aulas na UFCAT e a quarentena, né, estarmos na quarentena, a gente foi ficando incomodado com a necessidade de pensarmos em algumas ações, né, enquanto professores, né, enquanto profissionais da área da educação e responsáveis de alguma forma por desenvolver algum tipo de trabalho com os nossos alunos, nasceu esses dois projetos que nós construímos um Instagram denominado Sarau Educação, que é onde esses dois projetos se encontram. E convidar todos a participarem toda segunda-feira às 19h30 e terça-feira às 15 horas, a gente sempre está com uma atividade, desenvolvendo uma atividade. A convidada da noite é a professora Roselma Lucchesi. A professora Roselma tem graduação em enfermagem e obstetrícia pela Fundação Educacional de Fernandópolis, tem mestrado em enfermagem psiquiátrica pela USP, doutorado em enfermagem também pela USP e atualmente ela é professora associada da UFCAT, nomeada reitora pro tempore pelo ministro da Educação. E continua também com as suas atividades de docente, né, como docente na área de saúde mental e psiquiatria, orienta a iniciação científica e também é docente no programa de pós-graduação em gestão organizacional, além de líder do grupo de pesquisa Interdisciplinaridade em Ciências da Saúde. Professora Roselma, a senhora terá um tempo de até 30 minutos, né, para falar sobre o tema Cyberprodutividade, diálogo sobre saúde física e mental em tempos de pandemia. Tá? Enquanto a senhora fala, eu vou tentar registrar as perguntas aqui nos comentários dos participantes da sala, e aí no final a gente faz uma rodada de questões, tá bom? Ótimo. Bem, Kátia, eu gostei, vou começar a usar o termo que você propôs aqui, que eu achei extremamente, não tinha pensado a respeito disso, né? Isolamento físico e não social. A gente, né, pega o termo social e, de fato, nós praticamente para a social temos que passear aí para que continue nos relacionando. Bem, para mim é um prazer estar aqui, porque a agenda de tutoria, ela é tensa e intensa, mas ela também parte esse momento que a gente conversa com pessoas, poder socializar um pouco fazendo. E, especialmente, agradeço a todos os nossos internautas que vai entrando, né? Introduzindo aqui o assunto, né, Kátia? É um momento importante da gente falar com as pessoas sobre os assuntos que rodeiam hoje em dia, e nesse momento que nós estamos passando, isso é importantíssimo. Então, eu que agradeço. E agradeço muito mesmo a oportunidade. Bem, quanto ao tema, né, quando a gente fala sobre o momento que
passando hoje é todo um conjunto de questões que são bastante complexas. Primeiro, eu vou falar um pouco desse momento que nós estamos passando agora, né? Um momento totalmente distinto de tudo que a gente já viveu, né? Eu não tenho, na minha história de vida, nada registrado sobre uma pandemia que nós tivéssemos que adotar o isolamento físico e nos distanciarmos das pessoas para nos proteger e para proteger o outro. Então, esse já é um momento que nos coloca diante de muitas questões pessoais e sociais, culturais, enfim, mas eu vou falar um pouco mais do âmbito social e do âmbito pessoal, que já nos coloca numa condição extremamente diferente de tudo que nós vivemos, e isso já provoca os nossos medos. Então, quando eu vou olhar para essa questão de saúde mental, do que nós vivemos hoje, primeiro, a pandemia, né? Primeiro, uma doença que se sabe pouco, que é altamente possível, ela tem um grau de letalidade importante, mas que nós não sabemos muito bem como ela age, como ela vai se comportar. Enfim, nós estamos aprendendo um pouco com aquelas pessoas e países que se afetaram primeiro. Mas aí a gente vê o noticiário, a gente recebe as informações, sem contar com as fake news que circulam no nosso meio, né, hoje em dia, muitas informações errôneas, outras consideram hoje, mas é tudo muito novo, muito diferente, e é uma enxurrada de informações, né? São muitas informações que vêm ao mesmo tempo. Isso já, por si só, já é extremamente desafiador. Eu saio daquela condição que eu conheço, que eu domino, e eu tenho em mim mobilizado os meus medos básicos, não é? Essa oportunidade de falar com vocês sobre temas que eu trabalho, que eu pesquiso, é muito bom, porque dá até um alívio em relação à rotina da reitoria. Mas, assim, eu sou pistoniana, sigo uma teoria de Henrique Pichon Rivière, e a gente discute muito os medos básicos, que são presentes aí das matrizes da psicologia, psicanálise e de outras matrizes que Pichon Rivière pega emprestado para poder desenvolver suas teorias. Então, um momento diferente, distinto do que eu vivo, já me coloca numa condição de mobilização de base. Medo da perda, medo do ataque. Então, eu estou perdendo muitas coisas que eu tinha domínio, mas também eu estou empurrada a atacar para poder sobreviver, para poder enfrentar os meus medos. E nesse movimento, eu posso ser criativo, esperado, mas também posso travar e esperar os medos básicos ou criar um mecanismo para poder enfrentar tudo isso. Então, é uma lógica muito operacional, né? Grupo operativo, mas é algo que nesse momento eu tenho também a minha zona de conforto para poder interpretar o que nós passamos. Aí vem o trabalho, né? O momento em que se fala muito da tecnologia e dos meios que nós podemos aplicar, que mantém o isolamento físico, mas que a gente consegue se expressar. E hoje é muito, muito comum no nosso meio, né? Nós temos um celular sempre à mão, redes de internet, nós nos expressamos muito hoje pelas redes sociais. Então, essa forma de expressão, ela já estava socializada, já tinham já faziam parte das pessoas. Mas essa modalidade de trabalhar também à distância é algo que não fazia parte do nosso cotidiano, principalmente quando a gente puxa isso para o professor, porque nós nos interagimos com as pessoas ao tempo, né?
nos aproximamos das pessoas, gostamos de olhar no olho no olho. Valorizamos muito a presença física das pessoas, no entanto que tem uma gama imensa que diz que adota o ensino presencial como a melhor maneira de nós podermos ensinar e aprender. Mas esse trabalho remoto, ele vem de uma forma em que a gente tem várias pressões aí no meio, né? Tem essa pressão que você falou no início, das pessoas não quererem ficar só e quererem mobilizar alguma forma de relacionamento, que você mesmo conta que a unidade de educação começou a fazer esse movimento. Nós temos os servidores hoje, vamos trazer um pouquinho para a universidade, né? Servidores hoje tendo que relatar onde ele está trabalhando, se ele está trabalhando remoto, se está presencial, se está presencial, porque a universidade já não para um minuto. Então, a todo momento, nós estamos trabalhando por videoconferência. Os sistemas hoje, todos interligados, trabalhamos a todo momento com o sistema. A vida não para no meio digital. E aí nós temos algumas complicações nesse meio, né? Nós temos alguma coisa que nós não estávamos também habituados, que é levar o trabalho para um ambiente privado. Então, às vezes eu estou aqui conversando com você, mas eu estou com alguém de casa atrás, né? O marido, o filho, o irmão, a irmã, o O cachorro, o gato. cachorro, a cachorro, que agora mesmo falaram, meu cachorro tá latindo, mas como que eu vou fazer? Um ambiente privado e de repente, por exemplo, eu não sabia que na sua casa tinha um quadro de borboletas como esse, né? Agora eu sei que na sua casa, ou onde você está, e que deve ser sua Minha casa, casa, um minha quadro, casa. né? Então você acaba tendo o quê? O seu ambiente privado muito exposto. E como você se comporta no seu ambiente privado? Como que essa questão da família está participando mais da sua vida profissional? Nós sabemos que muitas pessoas não levam para casa, e nós falamos muitas vezes, eu não posso levar trabalho para casa, casa é casa, eu tenho que estar com a minha família, eu tenho que sentar, almoçar, jantar, primar por ambientes em que nós podemos ficar com os nossos familiares. Ao mesmo tempo, você está ali digitando, entrando no computador, alimentando dados, fazendo videoconferências dentro de casa. E a gente perde um pouco a noção do que é o período que eu estou trabalhando e qual é o período que eu estou descansando. Qual o período que eu estou para a minha família? Qual o período que eu estou para mim? Qual o período que eu estou para o trabalho? E a tecnologia facilita muito. Estou respondendo, estou vendo, estou entrando, alimentando algum sistema e a gente vai perdendo um pouco desse limite. Nós primamos tanto na teoria, né? Tem o seu momento próprio, momento familiar. São riscos que estão em muita evidência agora. Eles sempre aconteceram, mas hoje estão extremamente em evidência. Nós temos, então, uma rotina toda mudada. Então, tem questões que nos condição extremamente vulnerável. Aí existe uma pressão de que nós tenhamos minimamente uma resposta. A universidade tem que dar uma resposta, o professor tem que dar uma resposta para esse momento que nós estamos vivendo. Então, é tensa, nós estamos numa condição não apenas vulnerável pelo adoecimento físico, de uma doença, né, que nos coloca muito receio, nós temos muito mais incerteza do que certeza em relação a ela, e também nos coloca numa condição de adoecimento social e de adoecimento psíquico, porque eu perco um pouco a rotina que eu tinha. Como que eu vou no mercado de luva, máscara, né? Eu olho para as pessoas, será que eu vou reconhecer as pessoas pelo olho, né? Pelo olho acima da máscara? Tem
tenho medo de chegar perto das pessoas, eu não quero ficar muito perto. Antes abraçava, beijava, e agora? Eu não posso nem chegar perto, tem que ter 1,5 m de distância. São muitas questões que a gente precisa começar a discutir isso, começar a olhar para a gente e redimir o máximo possível os riscos que nós temos. É comum nesse momento as pessoas estarem se sentindo deprimidas, se sentindo angustiadas, ansiosas, né? Aumenta o risco daquelas crises de pessoas que já têm um histórico de transtorno mental. E coloca as pessoas que nunca tiveram nenhum sintoma de transtorno mental a apresentarem. Então é preciso olhar com muito cuidado que nós estamos, a forma como nós estamos conduzindo a nossa vida nesse momento. Vou trabalhar remotamente? Coloque a rotina no seu trabalho. Qual o momento que eu estou para o trabalho, qual o momento eu estou para mim e para minha família. É extremamente importante isso. Que as mudanças venham, porque já vieram, mas que elas possam ser refletidas. Eu tenho um espaço para isso, seja com a minha família, seja com os meus amigos online, não presenciais, mas eu preciso desse momento. Então, eu vou usar um pouco o movimento que a unidade de educação fez, né? Então, quando vocês conversaram comigo, eu fiquei pensando, né? O formato daquela reunião que nós tivemos, para aqueles que não sabem, foi uma reunião secreta, foi uma reunião em que nós pudemos conversar com vários professores da unidade, mas foi uma reunião sentida por aqueles professores e a vontade de socializar, e a gente acabou socializando muitas ideias que eram similares, e aproveitando aquele momento que é um movimento de defesa, né, de enfrentamento, um momento que a gente se cobra muito. Eu sou professora, eu tenho responsabilidade social, tem um semestre que está suspenso, como que vai ser esse semestre? Os nossos alunos, como eles estão, como que estão os colegas. E aí eu vi naquele momento um cinturão de proteção que vocês fizeram, no sentido de que as pessoas começaram a se reunir e começaram a pensar como amenizar esse momento, né? E isso é extremamente importante, porque é uma rede social de apoio. E aí, quando a gente vai falar de atenção psicossocial, a gente vai falar disso. Qual é a rede social de apoio que eu tenho? Quais os contatos que eu tenho? E isso eu vejo hoje acontecendo. Isso a gente precisa registrar, porque é um momento histórico e eu não sei o tanto que isso vai impactar na nossa vida pós. Eu vejo, por exemplo, eu tenho um universitário morando na minha casa, né? A rede social de apoio que eles criaram, entre eles, vários grupos, nunca se conversaram tanto nos digitais da forma com que eu vejo eles conversando. Trocam ideias, informações. A rede social de apoio que a unidade de educação criou. Nós temos a rede social de apoio que os reitores criaram, né? Temos um grupo criado agora pelos reitores das universidades federais, incrível, que a gente vem se apoiando muito. Tem a rede social de apoio que os reitores de Goiás criaram agora, de universidades públicas e institutos federais. Também é uma forma de a gente dialogar e de manter essa mais possível. Eu acredito muito nessas redes sociais de apoio, o que a gente pode se apoiar nesse momento. Bem, eu fico muito apreensiva, porque eu tenho tudo indica, né? Não tem nenhum estudo concreto, nenhumas variáveis já definidas para isso, mas o pós-pandemia a gente vai, acho que, contabilizar muitos danos sociais e muitos danos psíquicos.
E a gente tem que estar preparado, né? Além de nos prepararmos para enfrentar o momento atual, nós temos que nos preparar para enfrentar a pós-pandemia, esse retorno, que vai impactar extremamente muito na vida. E eu acredito que a gente está preparado para acolher demandas psíquicas, as sociais vão ser dramáticas. Nós temos perda de emprego, pessoas em condições extremamente graves, perdas de familiares, às vezes pessoas que eram os dirigentes da casa, da família, né? Porque são os mais idosos ou os mais velhos que adoecem mais, com condições mais graves de adoecimento. Nós teremos perdas econômicas, né? Entregadores fechando seus comércios, principalmente os pequenos entregadores que ofertavam um emprego ali. As perdas sociais serão muito grandes. E, com isso, também vem as alterações físicas. Acredito também que teremos um ganho grande. Vamos ver o ganho disso. Relações humanas vão mudar muito. Eu vejo muita ação de reflexão nesse momento, mas muita ação de bondade, empatia, valorização dos profissionais que estavam tão esquecidos e uma mudança, né, de valores agregados. Eu vou falar um pouquinho da enfermagem. Nós víamos uma enfermagem muito desvalorizada, desacreditada. Um SUS, nosso Sistema Único de Saúde, ele vinha sendo muito atacado, muito criticado. E hoje, né, eu vi tantas homenagens no dia do enfermeiro, dia 12 agora, eu fiquei emocionada. Eu falei, gente, eu tenho 30 anos de profissão, 30 anos eu sou enfermeira, e eu nunca vi as pessoas contarem tanta história de Florence, de Ana Nery, e trazendo isso como uma história de superação. A Florence foi uma das maiores sanitaristas do mundo, a precursora de tudo que a gente sabe hoje, por exemplo, lavagem das mãos, veio de lá, né? E essa história sendo muito contada, né? A valorização técnica de enfermagem, a valorização das pessoas que não pararam de trabalhar nesse momento, pessoas que coletam lixo, pessoas que fazem as entregas dos deliveries. E assim, é extremamente valoroso você começar a valorizar, a falar com a classe trabalhadora que vinha sendo muito subjugada. Sistema Único de Saúde, quem está dando a resposta hoje é o Sistema Único de Saúde. Quando você observa que ele poderia dar respostas melhores, e isso só não foi possível, porque havia há anos a fio, o SUS vem sendo desconstruído, né? Vem sendo atacado, porque ele é oneroso para o Estado, né? Com baixa resolutividade, que estamos vendo aqui. Né? Por que tem cidades que faltam leitos de UTI? Por que tem cidades em que nós não conseguimos fazer os testes rápidos? Pelo como estava sendo tratado. Então é o momento de mostrar, né? Desculpa, eu estou falando um pouco da área da saúde, né? Que eu me sinto mais para falar, mas começa a colocar em evidência algumas áreas que estavam ou esquecidas. Não que isso tenha mudado, mas nós estamos dando uma resposta incrível a tudo isso. As universidades não pararam, a gente está com o calendário acadêmico suspenso, mas nós não paramos um minuto e dando resposta à sociedade
e hoje as pesquisas, as inovações, as maiores ações feitas nesse país têm a participação direta ou indiretamente de uma universidade pública, especialmente federais, que abrangem mais o território. É um momento que nós temos também que começar a contabilizar esses ganhos. Eu acredito muito que são ganhos e vem para ficar, né? E aí, Kátia, eu tenho um problema de tempo, você precisa me controlar. Então, você tem mais. 8h05, eu acho que mais uns 10, uns 7, 10 minutinhos, né? Que aí a gente depois faz. Eu já anotei 2 observações aqui, aí eu imagino, enquanto você usa esses 10 minutinhos, as pessoas vão registrando aqui os comentários e aí a gente faz uma rodada para você encerrar. Ah, tá, ótimo. Então é isso, né? Quando a gente fala sobre o trabalho à distância e as implicações da saúde mental, a gente está, né, colocando em evidência as nossas fragilidades nesse momento. E é importante que a gente crie essa rede social de apoio para que a gente possa se apoiar num momento muito difícil. E aí, falando um pouco mais sobre o trabalho remoto e as mudanças, né, que vem acontecendo, é importante a gente ressaltar que o ser humano ele é extremamente capaz e tem uma habilidade de adaptação ao novo importante. Temos os medos básicos mobilizados nesse momento, mas o ser humano ele é capaz de dar respostas efetivas, ou pelo menos buscar a efetividade, a assertividade dessas respostas e superá-la. Então, vamos destacar aqui alguns adoecimentos que a gente precisa discutir e estarmos mais preparados, principalmente no momento de pós-pandemia, ou pelo menos quando nós começarmos a retomarmos as atividades. As questões de ansiedade, né, e toda a derivação psicopatológica das ansiedades. E é importante que a gente saiba que a medicação ela é um apoio, mas ela não é resolutiva unicamente. Nós temos que ter aí estruturas de acompanhamento psicossocial das pessoas que apresentarem as alterações de ansiedade. As alterações depressivas também, nós estamos vivendo hoje um século em que a depressão ela é uma das patologias mais cresceram em questões de incidência no nosso país e no mundo, vindo aí sendo um dos fatores mais fortes associados ao suicídio e também os transtornos fóbicos, né, que também vêm da ansiedade, mas eles estão muito em evidência. Até mesmo porque o momento reforça um reforço muito positivo para as pessoas que têm pensamentos obsessivos e atos compulsivos. E nós precisamos olhar para isso. É importante que as pessoas também tenham ciência da sua rotina e coloquem na sua rotina de trabalho, trabalho à distância, trabalho remoto, coloquem na sua rotina momentos específicos para você e para a sua família. E preservem as questões privadas, isso é muito importante. Outra questão também que eu gostaria de destacar, eu falei um pouco no início da minha fala, mas que atrapalha e não ajuda nada, são as fake news, as informações erradas. E sem contar que nós estamos passando, se já não fosse fácil tudo isso que nós estamos passando, de pandemia, um trabalho totalmente diferenciado, não preparo nosso para esse trabalho, levar o trabalho para casa, para a nossa vida íntima, nós passamos hoje uma crise política. E é algo que nos coloca numa condição mais vulnerável ainda, enquanto brasileiro e brasileira. Estamos no olho de uma
né, no meio de uma crise política e que, enfim, só mais atrapalha do que poderia ajudar, né? Só um tempero a mais aí, problemas que a gente pode enfrentar. Mas agora eu Então, gostaria de responder algumas questões. então, eu anotei três até agora, que o pessoal registrou aqui nos comentários. Eu posso fazer as três de uma vez? Ou você prefere que eu faça? Na realidade, as duas primeiras são observações, né? E aí a última que é uma pergunta. A professora Zenaide colocou que, como o nosso trabalho é coletivo, é muito difícil criar uma rotina pessoal, né? A professora Adriana Sadoyama colocou que pensa que o positivo dessa pandemia é o reconhecimento da importância do professor, da universidade e do coletivo. E a professora Eliane Martins coloca, Roselma, pensando o sofrimento psíquico e a necessidade da construção de redes de apoio, pergunto, o que a reitoria da UFCAT tem feito neste sentido para amparar a comunidade universitária? Bem, as observações foram muito bem feitas, a Zenaide coloca a questão. Desculpe, Roselma, desculpe, é porque estava para baixo, eu não vi. E ela complementa. A UFCAT pode oferecer espaços de escuta? Essa da Eliane, né? Da Eliane, isto. Bem, primeiro, a observação da Zenaide é extremamente importante. Nosso trabalho ele é coletivo mesmo, mas é importante que a gente tenha um olhar para a gente, né? A pessoa. E tem momentos que nós olhamos para a coletividade, mas nós não podemos esquecer da pessoa que nós somos. Mas nosso trabalho coletivo e a visão coletiva nesse momento ela é prioritária. Eu esqueci a colocação da professora Adriana também extremamente relevante. Não só o trabalho do professor, sabe, a Adriana coloca, mas vocês podem ver o tanto que o brasileiro ele consegue se superar, né, nesse momento tão difícil. Eu não sei se vocês já devem ter recebido os áudios dos pais falando como que o ensino está em casa, a dificuldade que eles têm, né? São engraçados, mas é gostoso ouvir, faz parte, quebra, né, um pouco essa coisa dura, difícil que nós estamos passando. Mas, ao mesmo tempo, coloca o foco, do mesmo jeito que eu falei do enfermeiro, do técnico, o professor também, nesse momento, está sendo extremamente valorizado, né? Os pais entrando em contato tão rápido, assim, entrando nas salas de aula junto, acompanhando o aluno. Eu acredito muito que esse momento veio e uma das partes positivas é isso, das profissões e situações que estavam tão pouco em evidência, num caminho de desvalorização muito grande, e realmente acho que é um momento muito importante das universidades públicas também. Foi prescindível nós estamos hoje conseguindo ter e acompanhar no nosso país. Em relação à Universidade Federal de Catalão, primeiro nós temos que contar que nós estamos numa condição muito frágil, né, em dar respostas amplas. Por quê? Desde a criação, foi liberado na lei só o cargo de reitora. Nós não temos nenhum outro cargo e nenhum outro técnico que tenha sido liberado. Então, todos os nossos pró-reitores, por exemplo, e diretores, estão trabalhando por encargo, né? Não tem o cargo, mas tem a função. E não foi liberado nenhum outro técnico. Então, hoje, nós estamos trabalhando com o mesmo número que nós trabalhávamos quando era regional, tanto de professores quanto de técnicos, e não conseguimos compor ainda a estrutura da reitoria. Então, ao mesmo tempo, nós estamos montando a estrutura da universidade, todo dia tem um desafio. Você, Kátia, mesmo, depois de um recente
gente, na nossa condição de concorrer ao PIBID e à receita pedagógica, deu né, foi um sacrifício que é a aceitação para a gente concorrer inicialmente. E como só eu na universidade, o meu nome, ela só aceitou a reitora para conduzir o projeto do tema. E nós tivemos que pedir autorização para poder participar lá, conversando com os diretores das áreas básicas e pedindo autorização para a gente participar, que nós ainda não tínhamos nem os cursos migrados. Então, é um trabalho muito intenso, muito árduo. Então, nós estamos com uma capacidade pequena de dar resposta. O que nós estamos criando, né, nesse momento? Nós temos todas os professores, por exemplo, que nós sabemos que estão apresentando algum problema mais evidente, nós temos condições de ter acompanhamento com a psicóloga que trabalha no CIAS e são atendidos de uma forma mais direta pelo professor Moisés. E os alunos, hoje, nós criamos. O professor talvez seja a categoria de profissionais, os técnicos, a gente tem condição de dar uma resposta menor. Agora, os alunos, nós estamos criando a parte de atenção psicossocial dentro da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis. E nós começamos o atendimento com os alunos que fazem uso de psicotrópicos, que faziam uso da clínica de psicologia nossa, e também, por meio de um projeto de extensão, eram atendidos pela nossa perita médica, que é uma fazem uso de psicotrópicos. Então, nós criamos dentro da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e vem acompanhando, foi o primeiro atendimento que nós fizemos, porque o aluno sem receita médica, não tinha onde buscar medicamento, e ele passou a ser assistido diretamente por uma equipe. Então, hoje nós temos uma professora que veio compor a equipe para a área de atenção psicossocial, uma enfermeira que foi cedida do município. Ela estava de quarentena, porque ela foi fazer um trabalho voluntário, atendendo pessoas contaminadas pelo Covid em São Paulo. E agora, nesse momento, ela já começou a fazer o atendimento dos alunos. Da mesma forma, nós criamos um projeto de pesquisa. Eu até já gravei o vídeo para fazer a chamada para os alunos responderem os instrumentos. Mas nós estamos aguardando o parecer do Comitê de Ética, né? Já está em avaliação há 18 dias no CONEP e não foi liberado até o momento, mas nós estamos prontos para disparar os instrumentos para os alunos de uma forma geral e fazer aí um panorama, um diagnóstico situacional um diagnóstico situacional da condição de saúde mental, física, nutricional e qualidade do sono entre os nossos alunos. A partir disso, faremos uma triagem e encaminharemos para os nossos parceiros do curso de psicologia, que farão, por meio de projeto de extensão, uma escuta qualificada dos nossos alunos. O que está faltando? Está tudo pronto para a gente começar. Nós estamos esperando o parecer, a autorização do Comitê de Ética para iniciar. O instrumento vai ser online, eles vão responder os questionários, nós vamos receber esses questionários, fazer a triagem e montar, junto com o curso de psicologia, as intervenções. E aí o legal disso é que nós teremos, nós temos uma resposta muito limitada por falta de pessoal que trabalha. Mas nós teremos o apoio dos alunos egressos do curso de psicologia. Então, é um passo muito grande, muito importante para isso. Nós precisamos nos aproximar dos alunos, manter um diálogo mais próximo e mais contínuo, sistematizado deles. Então, são essas ações, em termos de atenção à saúde mental, que nós estamos aí promovendo.
A professora Cláudia escreveu: essa semana saiu um artigo intitulado A pandemia reduz submissões de artigos acadêmicos assinados por mulheres. Gostaria de ouvir um pouco sobre a cyberprodutividade da mulher, se o tempo permitir. Aí a Pati Pra registrou: já ouvi dizer por profissionais de saúde que todos precisamos ter noções básicas de escuta. Você poderia falar alguma coisa sobre isso? Desculpe se acaso já apresentou o tema. Acho que ela colocou aqui durante o tempo que você estava falando, né? A Pati Pra repetiu: contente por estar aqui com pessoas sensíveis. O Volney: a Revolução Industrial trouxe questões muito semelhantes ao momento atual. A máquina vai facilitar o trabalho do homem. Sabemos o que ela fez: aumentou a mais-valia, enriqueceu poucos e empobreceu muitos. E ele continua: certamente enlouqueceu milhares. A intensificação de aulas, trabalho remoto nos deprime mais ainda, imagino. Até chegar a pandemia, as redes sociais já nos incomodavam, especialmente pelo uso exagerado que passamos a fazer delas. Com a pandemia, bateu em nossa porta a necessidade do trabalho com as redes sociais. Agora não é mais só diversão, mas trabalho. E agora, resistimos à maquinaria? São estas as intervenções. E aí, nós temos mais 10 minutos. Eu imagino, não tem muita experiência com isso, mas eu imagino que a hora que fechar uma hora cai, né? Fecha sem... Então, temos mais 10 minutos. Eu esqueci um pouco da primeira colocação. Sobre o artigo científico, a diminuição de artigos científicos assinados por mulheres. Olha, eu não sou uma... Deu uma travada, mas agora voltou. Acho que eles começam a derrubar, dá uma hora eles começam a dar uma derrubada. Oi? Eu acho que dá uma hora de live, eles começam a piorar o sinal. Ah, tá. Eu não sou, primeiro quero colocar bem de onde eu falo, eu não sou uma pessoa que estuda diretamente, a fundo, questões de gênero. Mas eu conheço, trabalho, estudo um pouco, a violência contra a mulher na saúde mental. A mulher, ela sempre foi, ela adoece mais de determinadas doenças, classes, e especialmente essas que estão hoje em evidência. A depressão e a ansiedade ela é muito mais prevalente na mulher do que no homem. E as tentativas de suicídio são muito mais prevalentes na mulher. O homem se suicida mais e a mulher tenta mais se matar. E eu estudo muito suicídio e hoje a maioria das minhas pesquisas estão voltadas para a questão do suicídio, principalmente as doenças da afetividade, que a gente fala que são as doenças depressivas ou que fazem parte do humor. Então, quando a gente fala que a mulher ela adoece mais e algumas dessas doenças, desse comportamento, ela é proveniente de uma sobrecarga que a mulher tem, principalmente uma sobrecarga social, nesse momento não é diferente. O trabalho à distância, o trabalho em casa, ele é muito mais penoso para a mulher, porque ela tem mais atividades que envolve o trabalho formal, o trabalho doméstico e as responsabilidades da família, de alimentação, de cuidado. Ela é uma cuidadora nata. Eu faço parte de uma profissão que é maciçamente formada por mulheres. Então, essas questões a gente estuda muito dentro da enfermagem, porque nós temos aí várias configurações de trabalho e nós temos a mulher com muito mais sobrecarga, principalmente sobrecarga emocional.
E as doenças que apontam hoje para essa, que estarão mais em evidência nesse momento, elas são mais prevalentes na mulher. Então, é extremamente preocupante a mulher. E na saúde mental, né? Na saúde mental, a mulher sempre sofreu muito mais violência do que o homem. A mulher, historicamente, a mulher, quando ela não tinha mais a sua finalidade social para determinadas épocas, ela era esquecida em hospícios. E ela era esquecida. Nós temos uma publicação antiga de uma mulher que foi esquecida numa solitária e ela morreu, ficou registrado o corpo dela na cela, como se fosse um fóssil. E isso mostra muita violência. A mulher era violentada, ela era violência física, mental, sexual, todo tipo de violência. A mulher sofria muito mais. O adoecimento da mulher, especialmente essas doenças que estão em evidência, da afetividade, o humor, a depressão, na mulher pegava muito mais como uma mulher preguiçosa, que não queria mais cuidar da família, não tinha mais condições, do que propriamente dito reconhecimento de uma patologia, necessidade de cuidados. A mulher cuida muito e ela é muito pouco cuidada. Então, eu vejo que o trabalho remoto, nós ainda não temos indicadores nem pesquisas que mostram isso nesse momento. Mas eu estou comparando com o que a gente vive na psiquiatria e saúde mental, com o que historicamente aconteceu com a mulher ao longo do tempo. Só um exemplo, até na dependência química, na mulher, o comportamento da dependência química e a visão social que se tem da mulher dependente química é extremamente, ou a mulher que tem problemas com álcool e drogas, é muito mais pesado, né? Muito mais agressivo, violento, do que no homem, por exemplo. Então, eu tenho várias pesquisas mostrando isso com mulheres dependentes químicas. Então, a gente via acontecendo nos hospícios lá na década de 80, quando eu fiz faculdade, e depois quando eu fui fazer psiquiatria no início da década de 90 e do século 20, e hoje em dia nós vemos as questões também acontecendo com a mulher, e hoje, né, a maior discussão dentro da saúde mental seria o problema com álcool e droga. Aí a gente tinha uma apresentação, nós vamos falar no evento isso, eu e Fernanda tivemos uma fala, não sei se você lembra, e foi suspenso bem no início da pandemia. E o assunto justamente era isso, né? A violência que a mulher sofreu ao longo do tempo dentro da história da psiquiatria. E eu vi isso, né? Eu vi muitas coisas acontecerem. Então é um assunto longo, longo, que a gente poderia fazer uma outra live só para falar sobre Tá combinado. Tá combinado. e a experiência que eu tenho. Eu coloco bem, eu não sou uma pessoa que estuda gênero, mas a violência na mulher, dentro da história da saúde mental que eu pude acompanhar, ela é muito, muito, muito diferente e bem mais penoso, se é que dá para a gente comparar, né? Agora, a questão. Lembra aí, Kátia, me ajuda. A do Volney é sobre a questão de que antes mesmo da pandemia a gente já estava, né, com esse crescimento das redes sociais, que antes era diversão e agora, além disso, o trabalho. Ele faz uma comparação com a Revolução Industrial. Bem, também dá para puxar o gancho com mulher, né? A Revolução Industrial também mudou totalmente o foco e o trabalho da mulher. Bem, vai ter impactos. Acho que talvez nós podemos chamar isso de uma revolução tecnológica. Não sei se lá na frente isso vai entrar em algum aspecto histórico, contextualizar. Mas, de fato, vai mudar muito a nossa vida. As redes sociais, elas já tinham um aspecto muito negativo, ao meu ver, positivo demais, porque outra questão também que eu esqueci de comentar na fala,
Mas o uso de tecnologias digitais no trabalho, ela acabou fazendo com que a gente trabalhasse muito mais, muito rápido. Né? Quando fala, acho que uma pergunta antes foi um pouco da produção científica da mulher, né? Complementando. Então, o que a gente observa é que você